referentes à União, quer dizer, dívidas dos estados, no na nossa configuração federativa, que devem para a União, são dívidas especificamente contraídas em relação à União. E essas dívidas, elas hoje fazem parte do maior montante de dívidas do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Vamos fazer um pouquinho uma trajetória histórica. Quando é que surgiu essa dívida? Sempre houve a dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União, ou ela se agravou, a dívida ficou significativamente maior, que comprometeu aí as finanças públicas do estado de algum tempo para cá? Me conta um pouquinho essa história, conta para os nossos ouvintes aí essa história da dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União. Perfeito, Marcos. Esse é o ponto, assim, digamos, o marco inicial dessa coisa. Claro que endividamento sempre teve, né? Mas o marco maior, o que realmente está estrangulando o Rio Grande do Sul, é essa dívida que o Estado tem com o governo central, com a União. Como é que se originou esse grande nó? Ele se originou assim, lá no final da década de 90, nós tivemos uma série de modificações econômicas implementadas pelo governo central, pela União, que fez com que as receitas dos estados baixassem muito. Bom, ocorre que, naquela época, os estados tinham autorização para lançar títulos da dívida pública. Então, os estados, quando queriam antecipar a arrecadação de impostos para fazer uma obra ou alguma coisa assim, eles iam aos bancos e, olha, eu tomo emprestado e eu emito o título da dívida. Foi autorizado para que os estados fizessem essa dívida. Então, nós começamos, o estado do Rio Grande, vamos centralizar em cima do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul começou, então, a tomar dinheiro emprestado e fazer isso aí. O que aconteceu no final da década de 90? Nós tivemos aí o Plano Real. O Plano Real, ele deprimiu as receitas dos estados, porque, como tu sabes, as receitas do estado, a maior parte é referente ao ICMS. O ICMS é em cima do consumo, não é? Então, na medida em que havia a inflação te dava cada vez mais aumento de preços, e quanto mais aumentava o preço, mais tinha de impostos. Então, os estados estavam assim viciados com a tal de receita inflacionária. Muito bem. No momento em que a gente perdeu essa receita inflacionária, os estados perderam, nós tivemos problema com as empresas, tivemos problema com todos os bancos também. Isso deu uma forte queda na arrecadação do Estado. Antes disso, até junto com isso, nós tivemos a tal de Lei Candir. A Lei Candir, ela veio a dar isenção para a exportação de commodities. A Constituição estabeleceu que os estados poderiam cobrar ICMS sobre a exportação de produtos primários e semi-elaborados. De uma tacada, a União passou essa lei no Congresso, dizendo que precisava de divisas e tal, e fez com que o Estado do Rio Grande do Sul tivesse uma queda assustadora, com o Plano Real, com a Lei Candir, e para que o Plano Real desse certo, foi feita uma dura contenção de crédito. Isso girou menos na economia, a economia ficou girando mais lentamente. Tudo isso para bater a inflação. Bom, tudo isso fez com que as nossas receitas fossem deprimidas ao máximo. Além disso, o governo central continua para combater a inflação, adota aquela política de aumentar a taxa básica de juros, a Selic. Então, jogou a taxa Selic lá para cima. Como os nossos títulos da nossa dívida também estavam atrelados a essa Selic, a nossa dívida estourou. Então, nós tivemos o pior de tudo, nós tivemos uma depressão nas nossas receitas e um pulo substancial nos nossos custos com a dívida, né? Bom, o que aconteceu nesse momento? Nesse momento, a União chega e diz assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir a dívida para mim e vocês vão passar a dever para mim, e não mais para os credores. E vocês vão ficar impedidos de lançar novos títulos. Os estados passavam a ser proibidos de lançar novos títulos. Muito bem, o que aconteceu? Nós, naquela época, nós estávamos comprometendo
da receita do Estado, em torno de 6, 7, 8% da receita, nós estávamos pagando de juros, pagando com o serviço da dívida, como se chama. E aí assinamos um contrato nos comprometendo a pagar 13% da receita, quase o dobro do que nós vínhamos pagando. Muito bem, até aí tudo bem. Acontece que o contrato que foi feito um contrato que tornava a dívida interminável. Você vai pagando. Ele estava configurado para que isso acontecesse. As cláusulas de contrato, a taxa de juros cobrada, o índice de correção da dívida. Isso fez com que nós, naquela época, a nossa dívida do Rio Grande do Sul, quando a gente pactuou, renegociou com a União, a nossa dívida cresceu 122% em termos reais, ou seja, acima da inflação. Ora, isso nos colocou num patamar de endividamento extraordinário, sem tomar dívida nova, só com os condicionantes do governo central. E essa dívida, lá naquela época, que estava girando em valores corrigidos, 60, 70 bilhões, hoje ela continua no mesmo patamar. Nós estamos devendo basicamente a mesma coisa, 60, 70 bilhões. Então, nós pagamos essa dívida quase 30 anos e não conseguimos pagar essa dívida. Nós continuamos devendo. Então, essa dívida ela foi feita de uma maneira que fizesse com que os estados não tivessem condições de terminar. Por quê? Naquele contrato, lá no final da década de 90, estabelecia o seguinte: as finanças dos estados que aderiram ao programa, todos os estados aderiram, menos 2 estados, que é um detalhe à parte, mas 2 estados pequenos aderiram, um porque tinha recém-criado, que é Tocantins, outro que não tinha dívida, não tinha títulos, né? Mas o Brasil inteiro aderiu, porque todo o Brasil inteiro estava sufocado com aquelas mudanças econômicas havidas naquela época, né? Então, o que aconteceu? A nossa dívida passou a ser o Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão do Ministério da Fazenda, agora do Ministério da Economia, uma secretaria especial agora, ele passou a controlar as finanças dos estados, para que vocês possam pagar a dívida e que vocês não se endividem mais e que vocês saibam administrar o Estado. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela funcionou como o FMI funcionava para o Brasil naquela época, mandava missões, lembra disso, né, Marco? Muito bem. O que a Secretaria exigiu da gente? Todo mês a gente manda relatórios para a Secretaria, dizendo como é que estava, e anualmente vem um grupo de 4º, 5º escalão da República, vem aqui para examinar as nossas contas, estabelecer o plano de ajuste fiscal, fácil o plano, tu pode gastar só tanto com isso, tanto com aquilo, não pode gastar mais isso, limites, inclusive, para investimento. Não pode investir mais do que 1%, que 2%, tudo para pagar a dívida. E nós, então, nos submetemos durante todo esse período que nós estamos pagando a dívida, nós estávamos sendo tutelados pelo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. Estamos tutelados pela Secretaria do Tesouro Nacional, que nos cobrava e nos exigia. Chegava no Estado, estabelecia metas, e as metas tinham que ser cumpridas. Porque, se não cumprissem as metas, eles podiam executar a dívida toda. E não tinha como, eu não vou cumprir a meta, se ele executa a dívida, não tem como pagar, né? Eu entro em default, acabou, né? Bom, aí o governador assinava, o secretário da Fazenda assinava o compromisso e eles vinham ao Estado conferir se aquilo estava. Portanto, durante todo esse tempo, para deixar bem claro, né, que diz os estados são incompetentes. Bom, se nós somos incompetentes, eles são muito mais também, porque eles nos supervisionaram e continuam nos supervisionando todo esse tempo, e estabelecendo metas. Nós tínhamos que obedecer às metas deles, sob pena de executar a dívida. Muito bem. Isso foi lá no final da década de 90. No Rio Grande do Sul assinou em 1998. Se chamava Programa...
Sim. O Governo Brito, que era governador à época? Estão lembrando? O Brito. Brito? O Brito era o governador, mas eu faço uma ressalva, né, Marcos? Sim. Porque a gente costuma, assim, carimbar no governador. Mas nós temos que lembrar que quem autorizou foi a Assembleia Legislativa. Sim. Então, cara, é que o poder executivo tem muita força no legislativo também, né, Casaroto? perfeito, Então, assim, exatamente. o governador, se ele quer, ele coloca as pautas lá e tem um poder de convencimento muito grande, né? Isso é verdade. É verdade. Mas a Eu gente não concordo pode. concordo contigo que é uma corresponsabilidade com a Assembleia. Perfeito. Porque o governador não faz nada se a Assembleia não autoriza. Claro, é verdade. Ele não dá aumento pulgaria ali na esquina se a Assembleia não autoriza. Então, a Assembleia Legislativa, sim, não é para tirar a responsabilidade do governador. Como tu disseste, são corresponsáveis, né? Bom, mas então foi assinada essa dívida aí em 98, que chamava-se Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal. Veja, com severas penalidades, se nós não cumpríssemos. 10 anos depois, nós tivemos, em 2008, aquele empréstimo com o Banco Mundial. Tomamos, à época, um empréstimo de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, quando o dólar estava sendo negociado a menos de R$ 2. A primeira parcela recebida pelo Estado, o dólar estava em R$ 1,75. E essa dívida nós estamos pagando até hoje. Eu acho só dólar. Eu acho uma irresponsabilidade um governante que arrecada tributos em reais se endividar em dólar. Eu acho uma coisa absurda. Eu acho isso foi feito em 2008. Mas agora de novo, né? Agora de novo, né, Casaroto? De novo. Eu ouvi na notícia hoje, na rádio, que o governo do Estado está tomando empréstimos em dólar agora, nesse momento. De novo. 500 milhões de dólares para pagar os precatórios, uma parte dos precatórios. Mas por que eles não pegam dinheiro em real, Casaroto? Eu gostaria de uma coisa. É que os bancos internacionais precisam ter lucro, precisam gerar lucro, e eles vêm oferecer. Aí o banco está na dele, né? A questão é nós. Eu pergunto, o governante mediamente ilustrado, vamos dizer assim, deveria pensar: vem cá, eu arrecado em reais, então eu vou me comprometer em pagar em reais. Vamos ver o que a Caixa Econômica Federal pode me emprestar, o que o Banrisul pode me emprestar, o que o Banco do Brasil pode me emprestar em reais. Olha, por que vai se endividar em dólar? Aqui em Pelotas, a prefeita Paula quis pegar 50 milhões de dólares de empréstimo quando o dólar estava 3 por 1. E eu disse, era vereador ainda na época, eu disse: cara, isso é uma temeridade. Daqui a pouco o dólar dispara, nós vamos ter uma dívida aqui impagável no município de Pelotas. Não, há uma estabilidade, nós estamos em outro momento político. Essa foi a conversa deles. Eu fui voto vencido, eles quiseram tomar o empréstimo no Fomplata, aquele que tinha, né? E agora, por sorte, o Fomplata não quis eles. Por sorte, foi a nossa sorte, mais sorte que juízo. Senão, nós estaremos endividados com 50 milhões de dólares que tinham sido pegos a 3 por 1 e já estaria agora a 5,50, né? Então, eu queria até ouvir de ti, porque tu é uma pessoa técnica, sabe? Não é uma temeridade, não é um gesto de temeridade do administrador fazer isso? Com certeza. Com certeza. Inclusive, no nosso caso, que nós tomamos com o Banco Mundial na época, além de ser em dólar, o juro é flutuante. Isso que barbaridade. O juro é flutuante. Então, veja, nós tomamos com base na taxa LIBOR, que é aquela estabelecida pelos bancos na Inglaterra, que não faz aí, uma questão de poucos anos atrás, eles foram multados porque os bancos manipulavam a taxa LIBOR. Tanto é que a taxa ficou tão assim... Desacreditada. Sem credibilidade, desacreditada, que estão agora lá na Inglaterra, estão querendo substituir a taxa LIBOR por uma outra, por um pacote. Mas e ali a dívida flutuante. O que acontece com a dívida flutuante? Quando os países ricos resolvem elevar a taxa de juros, a nossa dívida explode. Além da questão da desvalorização cambial, nós temos uma taxa flutuante, que, a rigor, juridicamente, me parece que nós não poderíamos contratar pela Constituição, não poderia contratar com juro flutuante. Mas veja bem, Marco, importante isso. Por que tomamos esse dinheiro? O que é que fizemos com 1 bilhão e 100 milhões de dólares? Estamos pagando hoje.
para pagar uma parte da dívida contraída com a União. A dívida da União ficou num bolo tão grande. E o que aconteceu junto com essa dívida, onde a União absorveu a nossa dívida mobiliária, que são aquelas lastreadas em títulos, o banco, na época, foi criado um programa chamado PROES, S de saúde. Esse programa visava sanear... Paralelo com o PROER, era semelhante ao PROER? Exato, igual. Nós tivemos o PROER, que salvou os bancos privados da bancarrota, da quebra, porque eles também estavam com problemas em função da inflação elevada. Na época, os bancos, em média, 50% da receita dos bancos decorriu dessa tal de receita inflacionária. Quando nós derrubamos a inflação com o Plano Real, os bancos entraram em quebra. Muito bem, quebrou bancos privados, aí criaram o PROER. Aí o PROER foi para sanear os bancos privados. Boa parte da vida, grande parte dessa dívida não foi paga, e a parte que foi paga, o Banco Central ficou administrando isso, nunca judicializou a dívida. A parte que foi paga, ela foi paga a partir de um refis para os bancos. Aqueles programas de refinanciamento que abate juro, abate tudo, que dá um presente. Só ali, aquilo aconteceu há poucos anos atrás, é que a maior parte dos bancos pagaram. Mas uma boa parte daquela dívida não foi paga. Não foi paga. E aqui foi paga com uma série de descontos. Muito bem. No ano seguinte ao PROER, veio o PROES. O PROES é aquele que deu para sanear os bancos estaduais. Só que o objetivo não era sanear os bancos, era fechar os bancos estaduais. Tanto é que no Brasil inteiro sobraram 4 ou 5 bancos estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul, nós fechamos a Caixa Econômica Estadual. Então, para fechar a Caixa Econômica, tomamos dinheiro emprestado. A dívida com a União, portanto, contém esse empréstimo que tomamos para fechar a Caixa Estadual e para sanear as contas do Banrisul, que estavam assim, em debacle, como estavam os bancos privados. Muito bem. O que aconteceu? Só para fechar bem essa parte. Em 2001, os bancos federais quebraram. Os bancos federais quebraram, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, quebraram. E aí o governo federal fez o PROEF. O PROEF, ele simplesmente pegou dinheiro do Tesouro e botou lá dentro para salvar os bancos. Botou dinheiro lá dentro. Na época, o valor que o banco, que o governo central colocou nas mãos dos bancos federais era o dobro de toda a soma de todos os empréstimos feitos para os bancos estaduais, o PROES, era o dobro, era muito dinheiro. E esse dinheiro foi de graça, o governo federal foi lá e pagou. No caso do Rio Grande do Sul, no caso de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, a grande maioria dos estados, tomaram esse dinheiro nessas condições abusivas, leoninas, draconianas, que com o juro lá em cima, com índice de correção inadequado, que está sempre acima da inflação, que é o IGPDI. Muito bem. O que aconteceu? A nossa dívida, nós tivemos que pagar. Estamos devendo até hoje essa dívida, parte dessa dívida. Na época desse empréstimo do Banco Mundial, foi tirado esse 1 bilhão e 100 milhões de dólares para pagar uma parte da dívida com a União. Veja, e mesmo assim nós estamos no mesmo patamar de dívida. Nós pagamos uma parte desse PROES, que era do Banrisul, a gente tomou esse 1 bilhão e 100 milhões de dólares para pagar para o Banrisul, para pagar para o governo federal uma parte dessa dívida. Então, nós já pagamos uma parte substancial dessa dívida, mas ficamos devendo para o Banco Mundial. Então, se nós pegarmos a dívida com a União, decorrente da dívida mobiliária, e pegarmos a dívida com a União, decorrente desses programas que era para o encerramento dos bancos estaduais, somamos isso ao empréstimo do Banco Mundial, dá 95% por aí da dívida do Rio Grande do Sul. Então, a dívida do Rio Grande do Sul decorre toda e exclusivamente
daquela dívida contraída lá em 2008. E aquela dívida a gente não consegue pagar. Agora vem o regime de recuperação fiscal, né? Veja, o banco, quando tomamos o dinheiro emprestado do Banco Mundial, chamou-se Programa de Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento. Os nomes são bonitos, né? Não, os caras fazem umas coisas bonitas. Uma novela. Título de novela. Agora foi criado o regime de recuperação fiscal e o plano de equilíbrio fiscal. Me lembra sempre Tudo George Orwell, a nova língua. Eles usam a linguajar para dizer exatamente o contrário daquilo que eles estão dizendo. É a recuperação para quebrar. Né? É para quebrar. É para quebrar e para colocar os estados numa submissão, para concentração de poder. Este é o grande objetivo. O objetivo central é este, né? É concentração de poder em Brasília. Quanto mais concentrado o poder, temos que deprimir os estados. Os estados não podem ter políticas públicas, eles têm que ficar submissos. Aí o cidadão que senta naquela cadeira lá de presidente, ele tem assim, eu vou mandar lá em Lavras, no Rio Grande do Sul, e vou mandar em Pinhamondangaba, tá? E vamos mandar no... Ele quer mandar até na Câmara Municipal, no CC, ele quer mandar em tudo. Né? E aí não faz sentido, né, o camarada querer administrar de Brasília um país que tem 210 milhões de habitantes. Nós temos 6 biomas, nós temos 5 macro-regiões. Cada macro-região é praticamente um país, é mais do que um país. Nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de tamanho. Cabem 28 Itálias. 28 Itálias cabem dentro do Brasil, só para as pessoas terem uma ideia. Nós temos fronteira com 10 países. Nós temos 15 mil quilômetros de fronteira terrestre. Nós temos 7 mil quilômetros de fronteira marítima. Temos 26 estados no Distrito Federal. O camarada querer administrar tudo de Brasília é loucura. Isso não existe. Para tu ter uma ideia, se nós formos comparar, assim, por exemplo, tem muita gente que sai aqui do Brasil para fazer pós-graduação em Portugal, né? Vamos falar, sai de lá, doutor, mestrado e tal. Aí eu estudo a história de Portugal e a coisa, chego aqui e não, porque lá na Europa funciona assim, sabe? Porque Portugal é assim, porque na Espanha é assado, né? Só que acontece o seguinte, vamos comparar o Brasil com Portugal. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e a Portugal tem 92 mil. Quer dizer, o Brasil é 92 vezes maior que Portugal. A população de Portugal é a de São Paulo. A população de Portugal, não, é menor. É um pouco menor. Portugal tem 10 milhões de habitantes. O Portugal tem menos... Tamanho do Rio Grande do Sul. Exatamente, tem menos que o Rio Grande do Sul. Aí a meninada vai para lá, eles vão fazer o regra do jogo. A meninada não está errada. Não, é bom. Está errada quem faz política pública nesse país. Entendeu? Aí esse é o problema. Aí o cara vem aqui e diz, vou comparar Portugal, Espanha. Não, para um pouquinho. Se tu queres comparar com o Brasil, vamos comparar com a comunidade europeia. Aí é outro papo, bicho. Aí cada um tem países autônomos que fazem parte de uma comunidade, que é o que nós traçamos na Constituição de 88, que a Assembleia Nacional Constituinte estabeleceu. Estados autônomos, que têm autonomia, que têm renda, que têm possibilidade de fazer legislações. Tudo isso está sendo sucateado, está sendo colocado embaixo num buraco. Isso faz com que nós vamos deprimindo. E eu tenho dito muito assim, bom, tudo bem, essa concentração de poder em Brasília, e o Brasil está indo bem? Se o Brasil está indo bem, vamos aplaudir. Mas não, companheiro, cada vez mais concentra, cada vez mais nós estamos afundando. Cada vez mais Brasília incha aquele estamento burocrático que tem lá. São pessoas que, doutores, pós-doutores, né? E com vários, são pessoas, bom, eles estão fazendo a regra do jogo, não vamos, mas eles vão tomando um gosto, sabe?
Aí nós tivemos aqui, alguns anos atrás, o governador do estado tomou chá de banco para ser recebido por um terceiro escalão do governo federal. O governador do Rio Grande do Sul tomou chá de banco em Brasília para ser recebido pelo terceiro escalão do governo federal, terceiro ou quarto escalão do governo federal. É uma inversão total de valores, né? Então, esse que é o ponto central da coisa. Eles estão concentrando para quê? Para acabar com tudo, para nos fazer com que a sociedade brasileira seja uma sociedade carente, que como nós já conversamos sobre isso, né? O que acontece? Nós somos um país muito rico, estamos pagando a conta por isso. Nós somos muito ricos e os caras precisam, para poder explorar impunemente e do jeito que exploram, né? Levam minério, levam os grãos, tudo sem pagar nada, né? Nós fizemos infraestrutura para eles levarem a nossa riqueza, a gente faz ferrovias para isso, a gente privatiza a porto para eles tomar conta. Os caras eles estão comprando terra no Mato Grosso. Nós fizemos o recapeamento agora há bem pouco tempo de uma BR que se sai do Mato Grosso levando soja plantado numa fazenda chinesa, leva pela rodovia que nós financiamos para um porto privado no Pará. Dali ele pega uma barca e vai para o Maranhão, num porto privado do Maranhão, para botar dentro de um navio e vai levar embora. E aí, mais ainda, pior, aí eles tiram a nota fiscal, estamos vendendo para a Suíça. E a Suíça emite a nota fiscal final. Aí o que acontece? O lucro da operação nem no Brasil fica. Além de não pagarem tributos, ou pagar uma merreca de tributos, nem isso fica, nem o lucro não fica, porque o lucro eles fazem pelo que se chama de preços de transferência. Eles vendem por uma merreca para uma filial lá da Suíça ou de um paraíso fiscal qualquer, e esse paraíso, que tira a nota fiscal. O navio está indo direto do Brasil para a China, mas a nota fiscal está voando por lá e está parando aqui. Quer dizer, inclusive lugares que nem porto tem, né? Então, nós estamos assim... Saroto, deixa eu só dizer que nós estamos aqui com uma audiência, vamos dizer assim, nobre, né, da nossa deputada estadual, Juliana Brizola. Queria agradecer aqui a presença da Juliana aqui nessa live, que é importantíssima, ela sabe da importância mesmo desse tema e do conhecimento que tem o Casaroto sobre esse tema. Então, agradecer aqui a nossa deputada, pré-candidata a deputada federal, Juliana Brizola, está aí conosco, uma companheira ilustre, que está nos acompanhando nessa live. E também o Júlio César. Muito obrigado. O Júlio César, nosso amigo aqui de Pelotas, aposentado da Brigada Militar também, nosso amigo também, que já colocou uma mensagem aqui. Eu queria agradecer a audiência de todos. Casaroto, vamos retomar a questão da dívida do ponto em que nós dissemos que foi ela agora objeto de debate mais recentemente na Assembleia Legislativa e foi aprovado, então, o regime esse de recuperação fiscal, esse eufemismo, né? Recuperação não tem nada. Então, esse regime de recuperação fiscal que o governo Eduardo Leite conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, como tu disseste, com um grande número de deputados, para não ser injusto, se eu me lembrar bem, só a bancada do PDT, do PSOL e do PT é que votaram contra. Todas as demais bancadas, todas elas, votaram favoravelmente ao regime de recuperação fiscal, se não me engano, se não me confundo com as votações, mas acho que foi isso. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte, então, o que significou esse regime de recuperação fiscal e se ele serve para recompor essa situação da dívida do Rio Grande do Sul. Na verdade, esse regime é uma face nova do mesmo problema, não é? Nós temos a dívida continua, ela está vindo. Aí, de repente, eles precisam fazer alguma mudançazinha aí, não é? Uma perfumaria, então. Para poder continuar com o barco, né? Porque esse barco aqui já está sendo furado há vários anos que a gente vem falando disso, né? Já vem bom, e aí eles precisam fazer essa perfumaria, criaram esse regime de recuperação fiscal, demorou para conseguir, eles tentaram desde 2018, por aí, eles estavam tentando fazer o tal de regime de recuperação fiscal.
Aí, inclusive, na época, era chamado de Plano Mansueto. O Plano Mansueto, na época, era o secretário do Tesouro Nacional, que agora, hoje, é o economista-chefe do BTG, Banco BTG Pactual. Ele é o economista-chefe. Na época, ele criou esse regime, só que a gente... vários movimentos em Brasília fizeram com que esse Plano Mansueto não fosse para frente. Ele parou. Mas, de repente, veio o tal de... dois deputados federais reapresentaram o tal de Plano Mansueto, fizeram uma coisa pior do que o Mansueto tinha feito, que já era péssimo, que já era horroroso, e foi feito e foi criado esse tal de regime de recuperação fiscal. Então, isso aí assim, é a pá de cal na Federação Brasileira. E fizeram isso porque alguns estados do Norte e do Nordeste, do Centro-Oeste também, que estavam com uma dívida pequena, ela tem, assim, uma dívida pequena e conseguiram pagar a dívida. Então, eles precisavam fazer com que as pessoas aderissem, outros estados aderissem. Tinha uma pequena dívida, um pequeno saldo que estavam tocando, eles criaram também para voltar a endividar esses estados. Que é importante dizer o seguinte, né, Marco, que o regime de recuperação fiscal ele abandona, ele afasta a lei de responsabilidade fiscal. Porque na lei de responsabilidade fiscal existe um limite de endividamento. Os estados não podem endividar mais de 200% da receita corrente líquida. Vamos simplificar, 200% da receita. Não pode ter mais dívida mais do que isso. E o que acontece? Quando chega aí, não tem mais. Aí o Senado não pode mais autorizar, o governo federal não pode dar mais aval e tal. Com o regime de recuperação fiscal, este limite é afastado. Então, nós abrimos as porteiras para tomarmos empréstimos a rodo. Isso faz com que outros estados, também, que já até nem têm mais dívida, queiram ingressar no tal do regime de recuperação fiscal, porque isso afasta. Isso é uma maravilha para banqueiro, que banqueiro cobra e cobra muito bem, não é? E é importante colocar o seguinte, que essa dívida que contraímos no final da década de 90, que o Brasil inteiro contraiu, todo aquele dinheiro que nós pagamos a título de prestações, aquilo vai para o governo federal. Mas o governo federal não pode usar esse dinheiro para fazer qualquer coisa. Não pode fazer estrada, não pode fazer nada. Obrigatoriamente, aquele dinheiro vai para o pagamento da dívida federal. Na época foi colocado assim, bem, os estados vão nos dever, nós vamos pegar o dinheiro e, com isso, nós vamos abater a dívida. Muito bem. Só que a dívida pública federal, de lá para cá, mais do que dobrou. Mais do que dobrou. E, quer dizer, a dívida pública federal não foi contida, não fez nada. Todo esse esforço fiscal que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul foi por nada. Né? Ele simplesmente, assim como no Brasil inteiro. Né? Pior ainda, né? Na época, o governo central tomou dinheiro emprestado no mercado para financiar esses programas aí. Ele tomou dinheiro emprestado. Todos os títulos que o governo central emitiu na época para financiar esses programas da dívida no final da década de 90 e do programa dos bancos, todos os títulos já foram pagos pelo governo federal. Portanto, tudo isso que nós estamos pagando é dívida escritural, ela não existe, é dívida em cima de dívida em função dos juros, porque se nós afastássemos o juro disso, vamos dizer assim, qual é a tese que a gente defende? Eu apresentei, fui convidado, tive a honra de ser convidado pela CPI da dívida pública, e que ocorreu na Câmara Federal em 2009, e eu fui convidado em 2010 para fazer uma apresentação da minha tese. E a minha tese qual foi? Ok, nós estávamos com problemas em função das medidas econômicas. Vocês emprestaram dinheiro para nós, para o Banrisul, para a Caixa Econômica, mas também emprestaram para os bancos privados e bancos federais que não estão pagando. Nós estamos pagando, se não estivermos pagando, cai o mundo na nossa cabeça. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer tudo isso e vamos dizer, nós vamos devolver esse dinheiro corrigido monetariamente. Vamos pegar, quanto é que eu recebi? Vou pegar a correção monetária oficial do Brasil, que é a inflação oficial brasileira medida pelo IBGE, que é o IPCA, e não o IGPDI, que é calculado por uma empresa privada, a Fundação Getúlio Vargas.
é calculada pelo IBRE, é um instituto da fundação. São duas entidades privadas. Eles é que calculam esse índice. Muito bem, vamos lá. Ok, vou concordar, não vou discutir mais a dívida. Eu vou pegar o que eu recebi e vou te devolver corrigido monetariamente, sem juros. Por quê? Não faz sentido um ente federado cobrar juro, que é lucro, de um ente federado. Não faz o menor sentido isso, né? Então, vamos afastar os juros. Até por uma... E outra, eu só tenho com esse problema porque vocês me causaram o problema, não é? Assim, os bancos privados, vocês resolveram, causaram o problema e resolveram. No meu caso, vamos fazer isso. Se nós adotarmos, portanto, essa tese de que devolvemos o dinheiro recebido, corrigido monetariamente, nós estaríamos com a nossa dívida paga em maio de 2013. Portanto, em 2013, nós estávamos com essa dívida paga. E hoje nós continuamos devendo exatamente a mesma coisa. Aí criaram o tal de regime de recuperação fiscal, que vai afastar a lei de responsabilidade fiscal, vai nos permitir tomar dinheiro emprestado a rodo, né? E qual é o objetivo desse regime? Fazer com que o Estado faça economias, não de juro, mas economia com serviço. Não pode dar aumento, não pode dar isso, não pode contratar. Claro, poder pode, mas tem que ser restrito, porque tem que sobrar dinheiro para pagar essa dívida. E nós sabemos que, nos termos em que ela está contratada, que foi contratada, era muito pior. E hoje, como está sendo contratada, nós não vamos ter condições de pagar nunca essa dívida. Nós já levamos quase 30 anos, vamos levar mais 30 anos, e nós não vamos pagar essa dívida. Por quê? Porque as condições pactuadas é impeditivas. Nós não temos como crescer num ritmo que essa dívida cobra da gente, né? Então... As pessoas estão nos ouvindo, vivenciam isso muito, né, Casarotto? Porque essas dívidas são esses juros bancários. Outro dia eu ouvi uma live do Eduardo Moreira mostrando que um rapaz pegou R$100 emprestado, no cheque especial, e se ele não pagar em 5 anos, ele vai ter ali R$1 milhão, R$1.400.000. É uma coisa absurda. A gente nem acredita. Quando vê os números, não acredita. Mas você pega o cartão de crédito, 300% ao ano de juro, fica impagável. Ninguém consegue, ninguém tem capacidade de trabalho, né? Ninguém tem capacidade de trabalho suficiente para conseguir fazer frente a esses juros absurdos, né? Eu acho que é nesse sentido, para as pessoas entenderem, mesmo que o Rio Grande do Sul crescesse a taxas incríveis, não teria capacidade de crescer suficientemente para fazer frente aos juros abusivos cobrados, não é isso? Exatamente. Nós não temos condições de... a gente, quando cresce de acordo com a inflação, a gente já bate palmas, né? Às vezes a gente cresce 1%, 2%, acima da inflação, tipo, estamos indo bem. Só que a nossa dívida é a inflação mais 4%. Então, não tem como nós crescer todos os anos 4% em termos reais. Essa dívida não vai ser paga nunca. Isso já foi um acerto aquele no governo Dilma, se não me esqueça, não me falha a memória, esse 4%. Foi um acerto que foi... Já foi uma diminuição. Já foi uma diminuição. Participei, na época, eu estava nos bastidores da Câmara Federal, quando estava sendo debatido esse projeto de lei, estava lá, e que é a Lei Complementar 148. Essa lei complementar, o que ela fez? Ela fez o recálculo da dívida, retroativo à data da assinatura, mudou o índice do IGPDI para a IPCA, que é a inflação, porém, até a data da lei, foi feita pela Selic. E a Selic embute juros. Bom, a partir daí, pela 148, foi feito isso. Aí passaria a IPCA mais 4%, ou a Selic, o que fosse menor, né? Mas, mesmo assim, a Lei Complementar 148 ela era autorizativa. O governo federal adotava se queria, se não queria, não adotava. Então, foi feito um esforço monumental, né? Nós fizemos várias palestras pelo Brasil afora, junto com a UNALI, que é uma entidade que congrega os deputados estaduais do Brasil inteiro e as presidências das Assembleias Legislativas. Fizemos um movimento muito grande. Os governadores do Norte e do Nordeste fizeram um esforço muito grande e nasceu essa Lei Complementar 148,
que fez esse recálculo da dívida, refez todas essas contas, não nos termos que nós queríamos. Na época, inclusive, foi apresentado, durante a votação, foi apresentada uma emenda de plenário, onde que fazia o recálculo de acordo com o que a gente defendia. Eu estava lá, eu participei desse processo, né? Então, conheço esse assunto bastante. Muito bem. Aí, mas era assim, era autorizativo. Aí veio uma lei complementar, a 151. Deixa eu entender isso, porque essa é interessante. A tua proposta, que, aliás, vamos falar sobre isso também, a tua proposta ela acabou sendo adotada pela OAB do Estado do Rio Grande do Sul, que ingressou há 10 anos atrás com uma ação, né? Uma ação civil originária, né? Lá a ação civil originária 2059 no Supremo Tribunal Federal, que está tramitando até hoje, né? E que tem por fundamento exatamente essa ideia de que, primeiro, não pode um ente federativo cobrar juros de outro ente federativo, que é uma ideia básica. Eu acho que aquelas coisas assim que são tão simples, tão claras, que, né, que deveria ser solar, assim, né? Como é que a União vai ganhar juros, vai ter lucro, né? Vai ter ganho econômico com empréstimo para uma unidade da federação? É uma coisa tão absurda que é grotesco, né? A gente tem que dizer essas coisas. Bom, mas é isso que está acontecendo. E, de outra parte, juros sobre juro também, porque tem anatocismo também. Foi verificado ali, eu me lembro, que não só há cobrança de juros, como juros sobre juro, que também é proibido, inclusive é simulado essa matéria, né? Para além disso, tu chama a atenção de outra coisa. Bom, o índice deveria ser, portanto, para não ter juro e para não ser juro sobre juro, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, correção da inflação. Emprestei, recebo de volta, corrigido pela inflação, para não ter perda. Perfeito. Isso. Mas Perfeito. Isso não foi obtido. Na Lei Complementar 148, ficou isto mais 4%. Então, na verdade. Isso, exato. É isso, né? Agora, na época, fizemos um movimento muito forte aqui no Rio Grande do Sul, e em 2012, reunimos aí dezenas de entidades, fizemos palestras no estado todo sobre esse tema, e fizemos um grande final desse projeto, dessa proposta, capitaneada, financiada pela Associação dos Juízes, a Júris. A Júris é que patrocinou a estrutura para fazer tudo isso, e cada entidade que entrava colaborava. Eu, por exemplo, ia nas palestras, ia pelas viagens toda pela minha federação, que é a FEBRAFIT, que reúne os auditores fiscais do Brasil, né? Muito bem. Nós fizemos um movimento e levamos para essa mais de 70 entidades, fomos a Brasília, na sede da OAB Federal. Nós fizemos a OAB convocou um grande movimento, e lá trouxemos outras entidades, passaram de 100 entidades, inclusive entidades de âmbito nacional, onde que estavam postulando isso. Saiu lá uma carta. Essa carta dizia exatamente isso que é a nossa proposta, né? Saiu a carta dentro da OAB, na época o Lamarck, o nosso Cláudio Lamarck, era o vice-presidente, né? E o outro presidente era do Piauí, me falha o nome agora. Mas eles bancaram isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a OAB do Rio Grande do Sul, na presidência do Cláudio Lamarck, ele entrou com essa ACO 2059, que tu falas. Mas essa ACO ela foi mais direcionada em cima do anatocismo, da cobrança dos juros sobre juros, que está simulado, né? Que não pode. Porém, está na lei que é adotada a tabela Price. Nós defendemos com bastante força que a tabela Price, e dentro dessa tabela está o próprio anatocismo. Mas nós temos o anatocismo da tabela Price, aí é uma discussão, porque a tabela Price foi colocada na lei. A lei disse que poderia cobrar a tabela Price, então tem uma discussão aí, né? Mas, além disso, algumas outras coisas que foram feitas no saldo devedor, uma conta chamada resíduo, que era onde a prestação ultrapassava os 13%, acumulava, e ali nisso também fazia o anatocismo, que era juros sobre juros. Então, a ação da OAB, a ACO 2059, ela ficou mais fechada nessa questão
do juros sobre juros e do anatocismo. Tá? Então, essa é a coisa. Está em tramitação ainda, não teve uma decisão definitiva sobre essa ação. Mas o que chama a atenção, Casaroto, é que o Estado do Rio Grande do Sul também tinha uma ação contra esse abusivo contrato com a União, mas abriu mão agora. Né? Uma das questões foi o governo federal, para aceitar a adesão ao regime de recuperação fiscal, obrigou os estados, claro, pressionou os governadores, que aqueles que cederam, para que eles abrissem mão das ações que já tinham sido propostas. Quer dizer, o governo do Estado do Rio Grande do Sul abriu mão de discutir coisas que são elementares aí de um direito. Essa ação que o governo passado entrou, a ACO 2755, a 2755 defendia exatamente essa tese. Defendia a tese que tu estavas dizendo agora. Exatamente, defendia a tese, a Procuradoria-Geral do Estado defendia essa tese, nessa ACO 2755, que o Supremo, quando se trata de coisas de federação, ele deixa de ser a casa que guardiã da Constituição para ser uma casa de conciliação. O Supremo, quando chega na hora assim, olha, a federação está sendo destruída, e a federação é cláusula pétrea da nossa Constituição, aí o Supremo não decide e chama para as partes para conversar, e o Supremo é parte desse problema, porque ele não defende a Constituição, ele passa a ser uma casa de conciliação apenas. Tá? Então, nós temos esse problema. De tolerância. É um problema sério, porque tudo que diz respeito a conflitos federativos acaba. A questão da Lei Candir foi a mesma coisa. Aí não decide, não é? Aí, mas aí chama, vamos negociar. Agora está acontecendo isso com a questão do combustível. Chama o governador, chama o governo federal, vamos fazer uma conciliação e tal. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto, recebe as minhas críticas contundentes há muito tempo, porque quando diz respeito à Federação Brasileira, à autonomia dos estados, ele se nega a julgar. Ele se nega a julgar. Esse é um grande problema que nós temos. Bom, aí, nós acabando com a federação, voltamos para aquele negócio, né? Afinal das contas, como é que um camarada vai conseguir administrar esse país desse tamanho? Então, fica bem evidente, bem claro, que o objetivo é esculhambar mesmo. O objetivo é deixar esculhambar, porque a partir daí viramos o que viramos, uma pátria de banqueiros. Os banqueiros aqui no Brasil, eles deitam e rolam. Nós temos financeiro aí que, para empréstimo não consignado, cobra mais de 1.000% de juros ao ano. Mais de 1.000%. No cartão de crédito é 400%, 500%. Veja, importante isso, nós conversarmos sobre isso aí. As nossas taxas de juros são assim, são totalmente absurdas, né? E não fizemos limite. O governo não impõe limite para os bancos, contrariando até o Paraguai. O Paraguai estabelece limite máximo de taxa de juros. Para qualquer operação, o Banco Central por lei, é obrigado a estabelecer um limite. Ele é obrigado a estabelecer. O Paraguai cobra 14%, 15%, 16% de juros ao ano. A Comunidade Europeia tem uma diretiva da Comunidade Europeia que obriga os países da comunidade a estabelecer limite de taxa de juros. Portugal, por exemplo, a taxa de juros lá deve estar em torno de 15%, 16% ao ano. Por que se faz? Aí o Portugal ainda tem uma interessante na legislação, diz assim, o banco pode cobrar o que ele quiser, a título de juros, de comissão, pode estar livre para cobrar a taxa que quiser, desde que não passe de 16% ao ano. Estabelece esse limite, né? Então, veja bem, isso é uma obrigação, porque há uma diretiva da Comunidade Europeia que obriga eles a fazer isso. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso por uma coisa muito simples, básica.
é para proteger o consumidor. É para proteger. E por que eu preciso proteger o meu consumidor? Porque esse cara é o que faz gerar a economia. Esse cara que gira a economia, esse cara que paga impostos. Então, eu preciso conter a voracidade bancária para que a minha economia consiga. Não é por nada que aqui no Brasil nós estamos com o quê? 50%, 60% das famílias inadimplentes hoje. Não tem como pagar essas taxas de juros. Os bancos vão tomar o patrimônio das pessoas. Né? Estou com um projeto agora para conseguir penhorar as casas agora. Né? Sim. Dívidas bancárias. Agora, a fome e a sede não tem limites. Né? Não tem limite. Os bancos querem agora conseguir que possam penhorar as casas dos devedores. Eles querem partir para atingir a residência do devedor. Eles não estão satisfeitos com as dívidas absurdas. Eles querem avançar ainda mais. Só para... Ou seja, Marcos, tu chega qual é a conclusão? A conclusão pura e simples. Eles querem inviabilizar o Brasil, querem empobrecer o Brasil, porque esse Brasil é muito rico. Veja bem, o mesmo banco que opera aqui no Brasil cobra 300%, 400% da taxa do cartão de crédito, ele opera aqui no Paraguai e lá ele se limita a 14%, 15%, 16% ao ano. Lá ele aceita o Paraguai. Aqui o Brasil, com todo esse poder, ele não aceita. Esse mesmo banco saiu agora, essa semana, esse mesmo banco, né, remunera o seu executivo máximo. Foi publicado agora há pouco quanto é que ganha o executivo desse banco. Não vou citar o nome para facilitar, mas é um banco brasileiro. O cara ganha 59 milhões por ano. 59 milhões de reais por ano de salário, bonificações e tal. Isso nos dá uma renda aí de 5 milhões de reais por mês o salário do cidadão. Então, explorando a nossa pobreza, a nossa miséria, os caras pagam esse salário para os caras. Cara, 5 milhões de reais por mês para um executivo. O executivo maior lá. É muito dinheiro, cara. Não faz sentido. E sai da onde esse dinheiro? Sai exatamente da exploração dessa miséria. Né? Assim como, por exemplo, a Vale que exporta nossos minérios à torta e à direita e não paga nada, paga uma merreca, e ainda faz esses desastres ambientais que a gente tem tido notícia. A Vale paga para o executivo. Como assim não paga nada, Casaroto? Nos explica um pouquinho melhor. Perfeito. Porque a Constituição estabeleceu para os estados. O estado tem que prover segurança e educação, os principais atribuições dos estados. Para isso, nós precisamos colocar renda para os estados fazer essas coisas. O que ele fez? Ele tinha o ICM, passou para o ICMS e tal, gerou. E uma das fontes de financiamento para que o Estado tivesse dinheiro para pagar essa conta, para poder dar segurança, saúde, infraestrutura, educação de nível médio para a população, uma das fontes de financiamento era a tributação pelo ICMS da exportação de produtos primários e semi-elaborados. Então, nós tínhamos uma fonte que a tal de Lei Candir veio e simplesmente parou, de uma hora para outra, simplesmente nos tirou isso aí. Nós paramos. Então, o que a gente diz? O grande imposto que essas empresas exportadoras de commodities, não estou falando do produtor de soja aqui do Rio Grande do Sul, porque se ele produz a soja aqui e vende aqui dentro do Brasil, aqui do Estado, ele paga ICMS cheio. Esse cara paga tudo. Agora, as trading exportadoras, as grandes trade exportadoras, essas não estão isentas desse imposto. Depois saiu da isenção e foi para a imunidade. É uma coisa um pouco mais complicada, mas assim, eles não pagam. Foi isento e depois ele é transformado em imunidade. Imunidade tributária. Quer dizer, não pode nem vir o governo um outro agora e criar agora uma regra nova. Só mudando a Constituição.
E quando porque a imunidade tributária foi colocada na Constituição Federal. Quem era o governante, Casaroto, que fez essa imunidade tributária? 2003. Governo Lula? É. Quer dizer, o governo Fernando Henrique veio a Lei Candir, que eu me lembro que era Lei governo Candir, Fernando Henrique. 96. Isso, Lei complementar 87, 96. Deu a isenção. Já criou um grande problema, porque da noite para o dia os estados deixaram de arrecadar o ICM das exportações desses produtos semi-elaborados e produtos, as commodities, né? Os produtos agrícolas. Chamada de commodities, perfeito. Ah, que era uma das grandes fontes a grande de arrecadação. Grande fonte de arrecadação dos estados exportadores, pelo menos, né? Claro. Tá, então, em 96, nós recebemos essa paulada do governo Fernando Henrique, que nos tirou a possibilidade de arrecadação no Estado e que criou aquele mecanismo que iria, no futuro, compensar e nunca compensou. Não tem como compensar, aquilo era mentira, não era verdadeiro. Nós sabíamos que não tem. O governo federal não tinha como compensar aquilo. Perfeito. E aí, depois, em 2003, piorou ainda. Então, no governo Lula, eles transformaram a isenção em imunidade, foi isso? Imunidade tributária. Porque quando tu dá isenção, tu isenta a pessoa do pagamento, mas tu mantém aquela operação no campo de incidência, aonde tu pode cobrar imposto. Isso foi feito por uma lei complementar, de forma ilegal, que não poderia ter sido feita. Essa lei complementar, nesse aspecto, era ilegal, porque não pode ser, o governo federal não poderia fazer a isenção com a receita dos estados. E do imposto de competência estadual, né? Perfeito, mas outro tema, né? Para não complicar muito. Aí, como é que a União vem me tira um imposto que é meu, da unidade do Estado? Com aquela força que tu diz que o Executivo tem sobre o Legislativo, passou. Porém, uma lei complementar, tu pode facilmente mudar. É mais fácil de mudar. O quórum de deliberação é menor do que o de uma emenda constitucional, né? Perfeito. E a emenda constitucional é em 2 turnos, aquela coisa, todo aquele ritmo. É muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E o que aconteceu? Em 2003, foi feita uma emenda constitucional, sem justificativa alguma, sem qualquer justificativa, simplesmente foi passado de isenção para colocar na Constituição. Sobre isto não pode incidir ICMS. Ou seja, imunidade tributária. Isso, ou seja, tirou do campo de incidência do imposto. O imposto não incide. Bom, tem aquele campo de incidência onde o imposto incide, mas tem algumas partes lá que estão isentas, ele não aplica, não se aplica ali. Nesse caso, ele saiu do campo de incidência, não tem mais, foi dada a imunidade tributária. Então, só mudando a Constituição. Veja bem, Marcos, importante isso. Se o Rio Grande do Sul voltasse a cobrar, eu vou falar de outros termos, não vou nem dizer que o Rio Grande do Sul volte a cobrar. Se as empresas exportadoras, as trading exportadoras, fizessem o favor, né, de colaborar com o Estado, onde eles tiram... entendeu? Assim, eu estou te dando infraestrutura, eu estou te dando porto, eu estou dando hospital para os teus funcionários, eu estou dando delegacia de polícia para os teus funcionários, tu tem toda uma estrutura à disposição, tu anda com os teus caminhões pesadíssimos, reventando aquilo tudo, né? E aí o camarada, o pobre comerciante com o fordeco dele lá arrebenta todo o carro dele, porque aí ele vai pagar imposto. O que está andando de carrinho simples lá está pagando imposto. O cara que entra com aqueles caminhões enormes, arrebentando tudo, esse não paga nada. Entendeu? Então, se estas empresas, você assim, vamos voltar a colaborar com esse pobre Estado que ele está me dando sol, mão de obra, né? E que me dá toda essa infraestrutura, vamos voltar a colaborar. Se isso viesse a acontecer, Marcos, o Rio Grande do Sul estaria superavitário, estaria sobrando dinheiro, só com isso. Só com isso. Sobraria dinheiro. Nós não teríamos problema nenhum de dinheiro. Só este setor, eu não estou falando do produtor de soja, estou falando deste setor exportador de commodities.
Esses caras estão nadando e rolando em cima da gente. Eles tiram tudo daqui. E porque tu sabe, quando tu vai plantar soja, 50%, sei lá, não tem bem agora de memória o número, mas para tu gerar soja, tu precisa de água. Tu precisa de água. E tu precisa de bastante água para gerar o soja. Nós estamos, portanto, nós botamos aqueles pivôs maravilhosos e sugando água do rio. É água que todo mundo se beneficia. O cara bota mais próximo da cabeceira, meu amigo, aquele vai sugando o rio, vai sugando a capacidade do rio. Ele vai aumentando a capacidade de produção, ele vai precisar de cada vez mais água. Não é? Bom, precisa de bastante água. Além disso, nós exportamos o soja, ele tem que ter um grau de umidade em torno de 11%, 12%, no máximo 13%. Não pode ser muito seco, porque senão o grãozinho quebra, e não pode ser muito úmido, porque fermenta. Então, ele tem que ter uma... Então, aquele feijãozinho de soja que está indo lá para a China, 12% do peso dele é água. Estão mandando água para lá. Bom, e esse cidadão não paga nada, é por isso que eu digo, eles estão pagam uma taxinha lá para o governo federal, aquelas coisas merrecas, né? Então, dá para dizer assim, perto de nós que pagamos tributo pesado, dá para dizer com toda tranquilidade, não pago nada. Por isso que eu digo, não pago nada. Quantas são essas trades aí? Quantas são, sabe, o número delas? Sabe? Porque quando a gente fala na produção rural, isso que tu disseste é muito importante. Nós não estamos falando do produtor rural que planta aqui 20, 30 hectares de soja, 100 hectares de soja, e que vende a soja aqui no mercado interno. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessas mega empresas transnacionais, muitas delas, que exportam para o mundo inteiro. É isso, né, Casarotto? Isso, exatamente. E mais um detalhe, né? Eles financiam, alguns lá que tem 100 hectares, 200 hectares, então, de repente, eles financiam. E aí o camarada fica obrigado a entregar o soja pelo preço contratado na época. Agora, inclusive, está dando uma confusão grande, porque alguns produtores não conseguiram entregar, tomaram o financiamento deles, né? Não conseguiram entregar, e eles estão sendo, os camaradas estão processando por perda de lucros. Então, esses caras ganham na ida e na volta. Eles ganham em tudo. Nós estamos empobrecendo. Esse setor não paga nada, tia. É por isso que eu falo assim, simplificadamente, não paga nada. Essa temática é muito importante. Se nós voltássemos, então, tu alegasse o seguinte, se nós voltássemos a cobrar aquilo que cobrávamos antes da Lei Candir, quer dizer, ICMS de exportação de bens, de produtos naturais e de semi-elaborados, que são exportados para fora do país, se nós voltássemos a cobrar ICMS, a situação econômica do Estado do Rio Grande do Sul estaria resolvida. O Rio Grande do Sul seria superavitário e mesmo a dívida que tem com a União seria pequena para o Rio Grande do Sul. Nós teríamos condições até de pagar sem esses regimes, essas coisas, sem tomar mais empréstimo, endividar mais ainda. Sim. E é importante, né? Nós estamos incentivando, porque nós estamos liberando infraestrutura para essas pessoas fazerem o seu negócio, é um incentivo. Nós estamos incentivando a não cobrar imposto e estamos incentivando o quê? A transferindo para lá, para a China, basicamente. Estamos transferindo renda, estamos transferindo emprego. Nós estamos transferindo... Casarotto, eu sou de Pelotas, Casarotto. Nós aqui somos a cidade das charqueadas, nada, não tem mais nada. Agora estamos exportando gado em pé. Lá no país de chegada, de destino, é que eles estão fazendo o abate e o recorte dos animais. Acabou, nem frigorífico tem aqui para nós. Nós estamos desindustrializando o país. Que, aliás, Marcos, isso não se dá por acaso. Isso é de caso pensado. Deixa eu até ilustrar com isso. No projeto nacional, e o Ciro tem dito isso é muito importante, porque ele tem mencionado especificamente o seguinte: nos últimos 10 anos, o Brasil foi o país que mais se desindustrializou no Ocidente. E a metade sul do Rio Grande do Sul, aqui onde eu estou, aqui onde é Pelotas, Casarotto, é a região do Brasil que mais se desindustrializou do Brasil. Ou seja,
A metade sul do Rio Grande do Sul, que aqui a cidade principal aqui é Pelotas, é a região que mais se desindustrializou no Ocidente. Só para dar uma ilustração desse tema, da gravidade que nós estamos falando. E é feito de caso pensado, não é por acaso. Nós precisamos empobrecer, porque uma população carente não consegue, não tem força nem para reivindicar. Ele, no máximo, tem força para esmolar. Uma população carente, no máximo, vai ser esmoleiro. Então, e essas grandes empresas, isso estão falando do soja. Agora, tu imagina quando nós começar a falar da exportação de minérios. O Brasil já é, por exemplo, hoje o oitavo exportador de petróleo do mundo. E nós sucateamos as nossas refinarias, ou vendemos as nossas refinarias, agora vamos vender mais refinarias, e estamos importando óleo diesel. Hoje, o óleo diesel está mais... Agora baixaram o preço na pancada da gasolina, mas o óleo diesel já estava abaixo o imposto, não era um imposto alto. Tanto é que hoje eu estava aqui na rua, andando de carro, a gasolina estava com... O óleo diesel está R$1, ou quase R$1 e pouco, acima da gasolina, que já é cara. Então, veja, e nós somos um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Isso é feito caso pensado. Isso não é por acaso. Isso é submissão. Os nossos dirigentes sabem disso. Estão se submetendo em troca de ficar no poder. Sabe? Eles se deslumbram com aquilo. Então, vou ter o apoio desses caras, esses caras vão despejar dinheiro na minha conta, eu vou me eleger. É por isso que foi feito na Constituição, todas as constituições brasileiras estabeleceram, e toda a Constituição que teve a Assembleia Nacional Constituinte, estabeleceram a federação. Por quê? Para termos uma pluralidade de centros de poder. Para que o poder não fique em Brasília. Brasília precisa coordenar, ela tem que ter poder de coordenação para o Brasil não se esfacelar. Isso é importante. Mas ela tem poder de coordenar os estados, mas não fazer o que faz. E por que fazem? Porque isso vai concentrar poder, aí fica fácil de uma grande trend dessa chegar lá e convencer o cidadão. Pô, cara, tu vai mandar no país inteiro, vamos acertar aqui uma maneira de a gente se entender. Eu acho que não pode cobrar. Então, ele baixa uma canetada e acabou com tudo. Entendeu? Esse centralismo que está no país é absurdo. E aí as pessoas que chegam lá, eu não vou agora descentralizar o poder, porque, afinal das contas, agora sou eu que cheguei aqui, eu vou mandar. E aí fico lá se refestelando e acabando com o país. Acabando com o país. Não é por nada que nós estamos nesse grau aí, com um país riquíssimo, temos sol, temos terra, nós temos minérios, nós somos um dos maiores exportadores de diamantes do mundo. De diamante, doutor. E aí, a empresa que faz a exploração de diamante, tem a maior fábrica, a maior mina de diamante, ela manda o diamante bruto para a Bélgica. E aí, o que ela diz? Mas por que você não faz aqui? É que o Brasil não tem capacidade de lapidação em grandes volumes. Então, nós temos que levar a pedra bruta. Não posso deixar aqui. Isso tudo eles levam de graça. Não pagam. Não paga o ICMS. Não paga o ICMS, que era uma das fontes de financiamento. Se Minas Gerais voltasse a cobrar o ICMS, ou melhor, se esses grandes tivessem a vontade... Bom, vamos voltar a colaborar. Metade, vamos pagar metade do que era antes. Vamos voltar a colaborar com o Estado que me permite eu cavar e deixar lodo aqui, que soterra cidades, como aconteceu agora há bem pouco tempo. Eles estão levando, e mais, eles pegam o minério, lavam ele, nós temos muita água, então lavo, deixa aquele lodo, leva o minério limpinho, bonitinho, e não contribuem com nada. Aí nós vamos ver que agora estava lendo o jornal de hoje,
a continuar assim, se a tabela do imposto de renda na fonte não for reajustada, o camarada que ganha um salário mínimo e meio vai passar a pagar imposto de renda. Um salário mínimo e meio. Isso é uma verdadeira... É uma coisa absurda, é revoltante. É revoltante. Tá? Então, nós precisamos restabelecer a federação para nós acabar com esse negócio. E esses regimes, essas coisas, é justamente para impedir o restabelecimento da federação. Essa dívida que nós estamos aí, Marco, ela foi feita com esse objetivo, deprimir os estados. Para quê? Para concentrar em Brasília. Por quê? Porque aí eu lá em Brasília acerto lá dentro, eu mando no Banco Central e a partir daí, né, eu fico podendo cobrar a taxa de juros que eu quiser, essa indecência, empobrecendo a população. Quem é que não sabe que nós estamos empobrecendo a população? Nós estamos deixando a população carente e a população cada vez aumenta mais. Isso é explosivo. Nós estamos aí com que 50% do esgoto coletado, do esgoto gerado, não é coletado. Daqui a pouco nós estamos vivendo no meio do esgoto. As pessoas não têm competido um com o outro, querendo matar um ao outro, porque a questão vai virar lei da selva. Já está em alguns momentos, em alguns lugares, a lei da selva. Né? Tu entra em alguma... as nossas cidades aqui, uma grande parte nossa está cercada por subhabitações. E lá onde tem a subhabitação, funciona a lei do mais forte. O Estado entra lá, às vezes em quando, e olha lá, e de repente é posto para a rua. Não é? Então, nós estamos em uma decadência lenta, gradual, mas estamos em decadência. Né? E tem que ser lenta, porque aí tu vai te acostumando, né? Vai te acostumando com a pobreza, vai te acostumando, o teu filho vai se acostumando também, não é? E aí, daqui a um pouco, teu neto mais acostumado, e aí esse camarada, quando vê, ele já está debilitado, porque ele, no máximo, tem condições de bater no vidro do carro lá e pedir 2 pila para sobreviver. Zaroto, nós estamos nos encaminhando já para a parte final do nosso programa, e, assim, o que espera o próximo governador? Nós estamos aí há 3 meses do processo eleitoral, e para a eleição da nova Assembleia, para a eleição da Câmara dos Deputados, do senador, nós vamos ter eleição para governador, para presidente da República. Nós vamos pensar no novo governador, no quadro desse regime de recuperação fiscal que foi assinado aí há meses do final do mandato do ex-governador Leite. Ele assinou isso e deixou para o próximo a conta, quer dizer, ele conseguiu aí uma carência de 2 anos para pagar a dívida e tal, ele conseguiu se safar, mas deixou um legado aí, uma façanha, né, de conseguiu deixar o Rio Grande do Sul completamente mareado de joelhos, né, completamente sem condições de poder até fazer frente às despesas correntes, né? Os pré-candidatos a governador que eu ouvi naquela audiência da OAB, que nós estávamos lá, que tu participasse, fizesse uma palestra inicial, depois vários falaram, eu ouvi de todos eles, unanimidade, de centro, de esquerda, de direita, todos foram unânimes em dizer que o Rio Grande do Sul, mantidas as condições essas do regime de recuperação fiscal, não vai conseguir nem pagar a dívida, vai quebrar, literalmente. Então, o que espera a nova Assembleia, o novo governo do Rio Grande do Sul? O que pode fazer um novo governo do Estado que assume e que compreende, como tu estás dizendo aí, que é necessário fazer uma mudança de rumo para o Estado poder voltar a ter minimamente condições de fazer frente aos serviços necessários para alcançar a população. Como é que é a postura? O que deve fazer um pré-candidato ao governo do Estado e pré-candidato a deputado estadual que vai assumir essa situação terrível do Estado do Rio Grande do Sul, Casoroto? O governador do Estado vai ter que obedecer. Ponto. Ele não vai ter poder nenhum. Nós estamos cada vez virando mais uma autarquia do governo central. O governador vai ficar fazendo, aparecer na televisão, aquelas imagens lindas, né, toda bem decoradinha, né, na imprensa, a vaidade vai ter que obedecer, não vai fazer nada. O que nós precisamos é fazer um movimento político. Isso ele pode fazer e deve fazer. Uma movimentação política
forte junto ao Senado Federal, que é a Casa dos Estados, para que a gente mude estas coisas lá na Câmara Federal, no Senado Federal. Isto é o papel do governador para restabelecer um mínimo da Federação Brasileira, que sem a Federação funcionando, o Brasil não vai sair do atoleiro. Não adianta ele dizer que vou fazer isso, vou votar. O que ele vai fazer é o que vão permitir que ele faça. Nós precisamos mudar na Constituição brasileira, nós precisamos mudar, o Congresso Nacional é o responsável para mudar isso. Veja, nós estamos hoje legislando sobre o piso da enfermagem. Uhum. Bom, daqui a um pouco nós vamos colocar na Constituição o preço da passagem de ônibus em Guaíba. Entendeu? Nós estamos fazendo política fiscal nesse país por emendas constitucionais. Nós estamos destruindo com tudo. Então, muito bem, já que a coisa está nesse termos, vamos fazer o seguinte, vamos reunir esses governadores com essa força, vamos pegar os deputados federais, os senadores, e parem de ouvir aquela turma de Brasília, porque aquela turma de Brasília, o que eles querem? Mesmo os técnicos. Os técnicos são... eles estão numa boa lá, né? Os governadores têm que chegar lá e bater continência para eles, para aqueles técnicos, né? Pessoal, tem que ir para Brasília e nós temos que fazer emenda constitucional para acabar com essa dívida, para acabar com essa imunidade tributária. Com essas duas coisas, somente com essas duas coisas, e não vamos dizer que não dá para fazer. Dá para fazer porque nós botamos até qualquer coisa na Constituição hoje. A Constituição está sendo mais remendada como nunca vista. Né? Mas qualquer coisa, não deu problema, vai lá e emenda a Constituição. Não deu problema, mas emenda a Constituição. Isso vai ferir a lei, emenda a Constituição. Nós estamos nessa linha, qualquer coisa é emenda constitucional. Muito bem, então que façamos duas emendas constitucionais. Uma para acabar com essa patifaria dessa dívida, e a outra para acabar com essa benesse tributária que vai levando a nossa riqueza para o país e vai empobrecendo o nosso país todo. Isso é o mínimo que um governador tinha que fazer. Ele tinha que passar 24 horas por dia tentando articular alguma coisa nessa linha, para restabelecer um pouco de dignidade da população desse país enorme, maravilhoso, fantástico que a gente tem aqui, e estamos vendo ele se rebentar todo, né? Os governadores tinham que ter isso na memória. Temos que sair lá para o Congresso Nacional e mudar a Constituição. Mudar como... Olha, já que vocês deixaram de pagar o setor trading exportador, vocês deixaram de contribuir, vamos dizer assim, com o Estado por tantos anos, estão desde 96 não pagando. Desde 96, a Lei Candir é de 96, então nós estamos aí há 26 anos que eles não estão pagando. Nós estamos com um quarto de século que não pagaram. Vamos lá, companheirada. Agora vamos dar uma... Não dá assim, vamos organizar a casa aqui. E essa dívida? A dívida está mais do que clara, que ela é escritural, que é uma dívida mentirosa, que ela é uma dívida que é mantida para submissão, né? E essa dívida cai de maduro com qualquer ação revisional. Tu é advogado, tu conhece o que é uma ação revisional. Isso é a coisa mais comum que tem, fazer uma ação revisional. Então, esperar pelo Supremo não adianta, porque o Supremo chega lá, não, vamos conciliar, não sei o quê, aquele passa a ser a casa da conciliação, e não é a casa de guardiã da Constituição Federal. Então, eu espero... Sempre que tu diz isso, eu me lembro da Casa da Tolerância. Bom, eu não... Não, me lembro, é só uma associação. Não, onde se tolera tudo, onde se tolera tudo. Tu é advogado, tem mais liberdade para falar essas coisas. Eu me lembro, quando tu diz, me lembro sempre disso, onde se tolera tudo. Mas é a Casa da Conciliação.
Então, aí nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E os caras estão lá para fazer o quê? Para defender a Constituição Federal. E uma das coisas básicas da Constituinte no Brasil é a federação. E eles não estão defendendo isso. Nunca defendem, esperam sempre que os processos caiam. É sempre assim, não tem nunca. Vai, espera, porque aí o governo federal chega lá, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Né? E agora, daqui um pouco, o que nós temos, o que nos resta, portanto? Que esse problema não é um problema técnico, não é um problema jurídico, não é um problema difícil de entender, né? É um problema político. Nós temos que parar de ser capacho. Nós temos que deixar de ser uma sociedade capacha, se acostumando com a pobreza. Bom, eu consigo um emprego um pouco melhor, eu estou me safando bem, o resto que se dane. Meu amigo, mas o teu entorno está danado, o teu entorno vai te danar também, cara. Vamos cair na real, vamos mudar, vamos começar a mudar alguma coisa nesse país. E, no meu entendimento, essa teria que ser a regra básica. Assim, deputado federal, senador da República, governador do Estado, tinham que retomar a rédea desse processo. Não tem que entrar nessa de... Pergunta do José aí da Barbosa. Faço parte da Auditoria Cidadã da Dívida? Sim. Fui o primeiro organizador do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã aqui do Rio Grande do Sul. E sou membro hoje e é uma entidade que briga bastante por isso. Eu fui o primeiro coordenador do Núcleo Gaúcho. Mas, então, este é o nosso negócio. Essa coisa, nós precisamos fazer com que o nosso governador e os nossos deputados federais e os nossos senadores sejam, bom, tem que parar esse processo, porque esse processo está nos reventando. Não vão se ver. E veja bem, né, Marcos? Não adianta assim, aí o governo federal criou aquele negócio das emendas parlamentares. Aquelas emendas parlamentares começaram com... Cada deputado recebia 150 mil reais por mês. Era um agradinho. Hoje está em 15 milhões. Com orçamento secreto vai a 30. Com orçamento secreto dobra. Pois é, mas agora um senador não disse que recebeu 50 milhões? Ah, e foi só para votar no presidente. Tá louco, cara. Tá louco. Cara, ele disse... Não, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. A população vai fazer o quê? A população, daqui um pouco, sabe? Nós vamos virar o quê esse país? Tia? E nós que temos consciência disso. Então, me pergunto, qual é a tua, afinal das contas, está te metendo com esse negócio? Não, o que acontece é o seguinte, eu acho que conheço a matéria, sei do assunto, eu me sentiria um omisso, um babaca, se eu não falasse isso. Eu vou ganhar alguma coisa? Não vou ganhar uma coisa. Eu vou ganhar, sim, um país melhor para minhas filhas, para meus netos, para meus amigos e para uma sociedade mais justa, mais correta. Essa é a questão. Então, bom, eu conheço esse tema, estudo esse tema há mais de 10 anos, conheço bastante, já enfrentei um monte de coisa, já falei no Senado Federal várias vezes como convidado, já falei na Câmara Federal como convidado várias vezes, já fiz palestra nesse país todo. É bem verdade que, a partir dessa movimentação que aconteceu lá atrás com a CPI, que começou a levantar isso, tudo isso gerou várias leis complementares no Congresso. O Congresso já a lei complementar 148, a 151, depois veio a 156, tudo girando em torno disso aí. Depois veio a 159, que criaram essa porcaria desse regime, aí veio 178, e aí eles estão conseguindo agora dar a volta. Naquilo tudo que a gente estava progredindo para melhorar, eles agora enfiaram a 159, a 178, para distorcer total o processo de novo. E estamos dentro dessa situação, onde que 3 pessoas vão ter acesso a todas as informações do Estado do Rio Grande do Sul. 3 pessoas. 3 pessoas, eles vão ter condições, inclusive, de multar. Se essas interventores da União. Veja, Marcos, é tão absurdo assim, essas 3 pessoas, por exemplo, se eles dizem assim, o ofício para o governador do Estado, solicito que o governador me dê tal informação, e o governador não der a informação, eles têm poder de multar o governador. Se o presidente da Assembleia Legislativa não obedecer à ordem que eles têm,
Eles têm poder de multar o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça. É uma coisa totalmente fora da realidade. Não faz a menor... Esses caras vão ter amplo acesso a todas as senhas do Estado do Rio Grande do Sul. Veja... Tu estás falando, só para deixar claro, Casaroto, tu estás falando que no regime de recuperação fiscal há uma previsão de uma comissão da União que vai entrar dentro, aqui, inclusive com sala e tudo, dentro Sim. do Estado do Rio Grande do Sul, com acesso a informações privilegiadas e podendo passar pito nas autoridades do Rio Grande do Sul que não quiserem colaborar com eles, é isso? Passar pito e multar, inclusive, financeiramente. Eles chama-se Conselho de Supervisão. Esse Conselho de Supervisão é 3 pessoas. Está dentro do regime de recuperação fiscal assinado pelo ex-governador Leite. Dentro do regime. Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal, formado por 3 pessoas. Uma é um técnico do Tribunal de Contas da União. Porém, o Tribunal de Contas da União entrou com uma ação no Supremo questionando a indicação desse técnico. Então, os técnicos que estão sendo liberados atualmente, se não me engano, ainda aconteceu isso, acho que vai acontecer aqui no Estado, não sei se já aconteceu aqui também, mas eles estão sendo liberados, cedidos para isso. O outro é indicado pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul e o outro pelo ministro da Economia. Formam esse conselho. Estes 2 cidadãos, veja bem, são 3 pessoas. Essas 3 pessoas decidem por maioria simples, ou seja, 2 decidem. Um é o técnico do Tribunal de Contas, que estão questionando, e os outros 2, hoje, são funcionários do Estado. Um é funcionário do Estado e o outro é funcionário da União. Mas eles não precisam ser funcionários. Pode ser, inclusive, gente da iniciativa privada. Se o ministro chegar lá e dizer assim, olha, agora nós vamos botar o fulano, bota. Se for botar um representante de um banqueiro, põe, porque essas 2 pessoas podem vir de qualquer lugar. Eles têm que provar conhecimentos. E um dos conhecimentos, por exemplo, que pode provar é ter conhecimento sobre recuperação de empresas. Então, pega qualquer pessoa que trabalha no mercado financeiro, qualquer um, pode ser indicado. Hoje não são, mas eu acho que a crítica foi tão intensa que eles acabaram botando funcionários de carreira, que não significa grande coisa, porque daqui a pouco o funcionário de carreira pode pedir demissão e ir embora, né? Não, porque não é exigência de ser cargo de carreira. E são 2 que decidem. Então, essas 2 pessoas, que podem, inclusive, vir lá do sistema financeiro, que pode vir, inclusive, lá o sistema financeiro tem aqueles fundos abutres, que a gente chama de fundos abutres, né? Pode vir até dali. E essas pessoas vão ter amplo, total e restrito conhecimento e acesso a todas as senhas possíveis e imagináveis que tenha o Estado. Então, eles vão ter, eles têm, assim, capacidade de notificar autoridades, de multar autoridades, eles vão ter um amplo acesso. É uma coisa assim, é uma coisa absurda. É revoltante o que está acontecendo no país. É uma submissão, assim, humilhante, né? Humilhante. Uma submissão humilhante. Casaroto, eu te agradeço muito, nós fechamos 1h30, nosso programa geralmente é esse o teto que a gente se impõe, até para ficar um formato mais agradável, né? Mas eu quero dizer que foi assim, foi uma das experiências de live para mim muito interessante, porque eu falei muito pouco, eu sou um falador também, mas estava tão interessante a tua fala e os conhecimentos são tão assim proveitosos que eu realmente me omiti de participar para poder aproveitar ao máximo a tua fala, que foi realmente, como tem sido, além de importante, brilhante, deixa bem claro, deixa tudo claro para as pessoas entenderem um tema tão importante quanto é esse, porque muitas vezes a gente acaba falando, né, de tantas coisas que nós gostaríamos de ter e de precisaríamos ter em serviços estatais, mas falta recursos. Se não tem recursos, se nós não temos condições econômicas, é como na casa da gente, pode ter 1000 coisas para se fazer. Se a pessoa não tem uma folga econômica, não vai conseguir realizar. Então, é fundamental esse papel de vocês, auditores e pessoas como tu, que se dispõem a vir a público e dizer isso com todas as letras. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, desde o primeiro contato, a disponibilidade tua foi assim, imediata, então eu senti muita assim, facilidade de poder
te convidar para participar essa nossa live, que, na verdade, se transforma agora num podcast que vai ficar disponível nas plataformas como o Dever da Esperança, né? Esse episódio que vai tratar da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que tratou da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, com esses argumentos assim, tão claros, tão assim, pungentes, até que trouxe o Casarotto para nós. Uma fala final de encerramento assim, para ti, eu Marcos, queria falar. eu te agradeço a oportunidade. Foi uma honra falar contigo e com o pessoal que está participando. É bom, eu fiquei muito contente com o convite, fico permanentemente à disposição. Peço desculpas se em algum momento eu fiquei um pouco mais exaltado, mas a questão é coisa de gringo, né? As minhas mãos estão soltas, então o gringo vai embora, né? Não, foi uma alegria. Então, mas muito obrigado pela oportunidade. Sempre é importante a gente falar com pessoas. Tu vai ser pré-candidato a deputado e daqui a pouco tu vai estar nesse bolo aí. Então, realmente é importante que esse assunto venha cada vez mais à tona, né? E ele está vindo, né? Teve no início, lá quando a gente começou, a recepção do debate era muito pequena, as pessoas nem não estão entendendo e tal, mas hoje não, hoje é um assunto que já ganhou capa de jornal, os jornalistas já estão começando olha, vamos ter que também dar uns espaços aí, né? Então, está havendo mais receptividade, mas está sendo muito lento, e o pessoal do outro lado, lá, que ganha dinheiro, porque, como eu já disse, todo o dinheiro que nós arrecadamos de imposto aqui, que vai ter para pagar a dívida, já voltamos a pagar agora, em valor pequeno, mas voltamos a pagar, tudo isso vai para uma conta do banco do governo federal para pagar a dívida do governo federal, que não para de crescer. Então, é dinheiro que sai direto. O sistema financeiro não está só sangrando as finanças federais com os empréstimos. Ele não está sangrando só o cara que tomou o dinheiro emprestado no cartão de crédito lá, ou no crédito consignado. Ele está explorando também os estados. Há uma boa parte da arrecadação que nós tomamos aqui do nosso consumidor, que é arrecadado pelas empresas que pagam que recolhem o ICMS, uma boa parte está indo para esse sistema. Ele é uma coisa, não tem limite, não tem limite. Nós vamos vender estatais e esse dinheiro vai para pagamento da dívida. Não é? E veja, nós estávamos falando há pouco, só para concluir, né, que uma coisa que eu ia te falar, me esqueci, nós estamos transferindo essa renda para a China, e a China está vindo aqui comprando as nossas empresas de energia elétrica. Hoje, a estatal chinesa é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil. É uma estatal chinesa. E uma outra empresa privada chinesa também tem a outra grande parte da distribuição de energia elétrica. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente criticava tanto a estatal CE. Agora, hoje, nós estamos pagando energia aqui no norte do estado para a RGE, que é de uma empresa estatal chinesa. Então, nós estamos mandando renda para lá, e com essa renda eles estão comprando aqui. Sabe? É uma coisa louca. E o dinheiro que nós arrecadamos aqui para pagar a dívida vai para o banqueiro. Para o banqueiro pagar 5 milhões de reais por mês para o executivo. É uma concentração de renda estúpida. Uma estupidez incalculável. Nós não podemos nos calar diante disso. Te agradeço, fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria, embora o tema seja espinhoso, passou muito rápido o tempo, porque foi muito boa a tua fala, muito coloquial até, porque isso é importante também para as pessoas poderem compreender bem do que nós estamos falando, né? Porque senão fica um assunto muito técnico, muito distante da realidade das pessoas. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, uma oportunidade que eu tiver em Porto Alegre, eu quero aí fazer uma visita depois para nós conversarmos pessoalmente. Beleza. Uma alegria te conhecer, Casarotto. Obrigado. Grande abraço a todos, obrigado pela escuta aí dos que nos seguiram até aqui. Agora fica. Obrigado.
Um abraço a todos. Obrigado.